é importante porque a gente vai iniciar aqui o entendimento, né? Porque o Espiritismo, tá certo? Ele faz parte de um conjunto de revelações. E e por que Kardec estabelece o Espiritismo como uma terceira revelação? Será que por acaso, né? Será que existe ali uma visão maior sobre isso? Vamos lá. Então, primeira coisa, né? Que a gente tem nos espíritos missionários de todos os tipos o que a gente pode chamar de a primeira onda de revelações morais, filosóficas e espirituais. Heavy Math, né? Onda de revelações morais, filosóficas e espirituais da humanidade de acordo com a natureza dos povos, provindas por meio de espíritos iluminados, que revelaram ao mundo uma grandeza espiritual e moral a que o homem se vincula. A gente está aqui pertinho, né? Tem um barulho aqui de uma motozinha, mas espero que não atrapalhe vocês não, né? Quem sabe a gente passa para um estúdio aí e a gente consegue fazer, né? Melhorar nossos estudos. Mas olha bem isso, gente. Eu pergunto para você. Primeiro, Akenaton e Nefertiti em 1300 a.C., que do nada, numa sociedade politeísta como era o Egito, perceberam, né, que existia um Deus só e falaram para todo o povo egípcio que existia um Deus só, que a partir de então eles não mais professariam deuses politeístas, um conjunto de deuses, mas que existia um Deus só. E com a compreensão deles, por que eles colocaram o Sol como o grande exemplo? Porque aqueles irmãos lá do Egito daquela época precisavam que eram ligados a símbolos. É evidente que Akenaton e Nefertiti não precisavam representar o Deus único pelo Sol, mas representaram pelo Sol porque para dar um exemplo palpável para os egípcios naquela época, que eram extremamente focados em figuras, né? Precisavam dessas figuras alegóricas. Mas então, Akenaton e Nefertiti não só fizeram isso, como eles mudaram a capital, fundaram uma nova capital, tiraram a capital de Tebas do domínio dos sacerdotes, porque acreditavam que existe um Deus só e que não eram dominados não estavam no domínio dos sacerdotes. Então eles trouxeram, né, o conceito de um Deus único, grandioso e misericordioso. Evidente que depois deles, né, o Egito passou a ruir, porque houve várias brigas, né, mas enfim, dê uma estudada sobre esse período de Akenaton e Nefertiti. É justamente nesse período, né, que quem aprende lá, quem está se aperfeiçoando, quem está crescendo lá, Moisés. E aí Moisés, em 1270 a.C., que ele aparece, tem revelação. Agora se vê só como o Espiritismo ele fala, né? São experiências gradativas. Então, vocês acham que Moisés, que foi educado no Egito, não absorveu ou não foi impactado pela visão de Akenaton e Nefertiti, que trouxeram pessoas estudiosas para congraçarem com ele numa nova capital, uma vida de um Deus único? É muito curioso isso. É um aspecto da história, né, que não tem sido ainda tão bem discutida.
Depois, né, mais tarde, bem mais próximo de Jesus, no século 6 a.C., aparece quem? Buda, né, que é um indiano, né? E aí apresenta também o conceito da imortalidade da alma. Ah, claro, né? O Egito todo é acreditar na imortalidade da alma. O Egito todo já tinha crença na pluralidade das existências. Buda vem trazer o quê? Vem trazer a existência de uma necessidade de uma reforma íntima, porque nós vivemos aqui o chamado karma, um processo de depuração de existências passadas que precisamos depurar. Depois, em século V a.C., veio quem? Sócrates, dizendo que a alma ela é divina. Ou seja, e quando ela, não é isso? Ela se apropria, tá certo? Ou se ela busca se resolver os seus problemas se associando a coisas de natureza que sofrem mudança, ou seja, que são as coisas materiais, ela então se macula. Então, Sócrates diz que o homem deve, se ele tem uma essência divina, ele tem uma essência o quê? Que não deve se misturar a coisas sujeitas à mudança. A essência divina, ela não é sujeita à mudança. Então, com o homem ele se associa a coisas, a paixão desenfreada, etc., mas que são naturezas, né, ao dinheiro, né, assim, não o dinheiro, que o dinheiro não é importante, né, mas nós temos aqui a colocação do dinheiro, né, o enriquecimento ilícito, né, sem ajuda fraterna. Então, tudo isso corrompe o homem na sua essência, porque liga o homem a uma natureza sujeita à mudança. E aí a gente se pergunta, essas pessoas que vieram, será que elas vieram assim, ao acaso, simplesmente elas chegaram assim, poxa, eu vou lá na Terra agora, a Terra precisa saber um pouquinho disso, eu vou para lá, eu vou nascer lá e vou falar um pouquinho disso aqui. Né? Akenatão, Nefertiti, Buda, Sócrates, Moisés. Será que não houve nenhuma revelação gradativa pensada e orquestrada por uma mente coordenada? Será que essas informações tão marcantes na sociedade humana não provém, então, de uma necessidade de despertar do pensamento e assim foram programadas? Em sendo programadas, elas constituem, sim, uma primeira onda de revelações morais, filosóficas e espirituais, que tiveram como objetivo revelar ao mundo uma grandeza espiritual e moral a que o homem se vincula. E depois, quem foi ao mesmo tempo a segunda revelação e ao mesmo tempo a segunda onda de revelação moral e espiritual? Ele foi Jesus, mas de uma forma que estruturada e aplicada. Por que estruturada e aplicada? Porque Jesus, ele utilizou um método já. Ele utilizou reuniões, utilizava sermões, parábolas, curas e uma divulgação através de quê? Através de um apostolado. Esse apostolado dele tinha uma característica muito importante. Ele não se baseava no apostolado legislativo ou representativo que representava o compromisso ou as leis de Deus. Ele se dizia, Jesus se dizia, que ele era a única representação e a maior representatividade de Deus aqui. Mas ele trouxe uma grande diferença sobre a lei de Moisés, ou sobre a revelação de Moisés, que foi o quê? Foi um Deus maior, um Deus misericordioso. Ele trouxe a lei do amor. Enquanto Moisés trouxe aí um Deus punitivo, Jesus trouxe a lei do amor. E, sobretudo, ele trouxe aqui um despertar do homem sobre uma existência fora dos bens materiais.
E não foi isso que Akhenaton, né, Nefertiti, Buda, Sócrates também falaram? Olha aqui, gente. Será que eles não estavam compromissados antes com uma preparação, com um ensino gradativo? Agora, Jesus teve essa capacidade de ser ele, só ele, uma segunda onda de revelação, só que foi estruturada e aplicada. Ou seja, através de um método, Jesus trouxe um método, ou seja, reuniões, sermões, parábolas, curas, e uma divulgação através do quê? De um apostolado que a gente chama de educativo e regenerativo. Jesus sempre dizia para as pessoas: vai e não peques mais. Então, Jesus estabelecia aí um processo educativo, dizendo que a cura que ele fez, que o Espiritismo trouxe o objeto da naturalidade dessas curas, na realidade, né, ele disse o quê? Que a cura não estava professada, ele foi um agente ali de uma resolução de um problema. Mas a cura se daria para o quê? Pelo não pecado, ou pela não sujeição do homem às coisas materiais. Agora, Jesus estabeleceu isso e na sua frase, uma das frases mais importantes, né, quando ele é testado sobre a moeda, em que ele diz, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, estabelece ali o que? Uma grande sabedoria de cumprimento das ordenações humanas, ou seja, do que compete a cada um. E, de certa forma, porque a gente viu na primeira lição, na lição de Emmanuel, né, sobre os ministérios, né, Jesus cumpriu o ministério dele. Ele não veio aqui questionar Roma, ele não veio aqui questionar as leis de Roma, ele veio questionar o que? As leis que eram apresentadas, tá certo? Cumprir aquelas leis, mas de uma outra forma, tá certo? E o exemplo dele na cruz foi o quê? Se ele foi julgado, ele se manteve na ordenação dos homens. Ele não fez uma revolução. É claro que com isso a gente não vai estabelecer aqui, né, que Jesus tinha toda uma sabedoria para isso, né, como exemplificação, tinha um porquê disso, mas a gente não espera ele ser crucificado injustamente. Existe hoje a justiça por um processo, né, que o homem tem para percorrer assim, a sua salvação, né, diante das injúrias, diante, né, das injustiças, tá certo? Mas Jesus ali, ele estabeleceu claro o seu propósito, né? Então, ele uma revelação, uma segunda onda de revelação estruturada por um conjunto de métodos de aplicação, tá certo? Reuniões, sermões, parábolas, curas, e uma divulgação através de um apostolado educativo e regenerativo. E a gente encontra, então, qual é a terceira onda da revelação, que é uma onda também estruturada, só que era do pensamento e das leis materiais. Começa a acontecer já ao fim da Idade Média, que se dá no século XV. Evidente que pós-Cristo, entre, né, esse período aí da morte de Cristo e até a Idade Média, houve alguns missionários, evidente, mas a gente vai ver que, sobretudo, a partir do século XIV, fim do século XIV e início do século XV, começa a haver o que? Um despertar do pensamento, da inteligência humana para as leis materiais, as leis da natureza. E a gente vê aí, né, no século XV, né, o despertar de Da Vinci, né, que passou a estudar vários assuntos da experiência humana, da pintura, do corpo humano, né? Ele estudou, fez os primeiros estudos sobre o helicóptero, tá certo? Mas a gente vai ver também no século XVI Galileu Galilei, né, discutindo aí a teoria da Terra como centro do universo, né? Ele afirmando a teoria de Copérnico, que a Terra não era o centro do universo.
Mas ele foi obrigado aí, nesse período aí, pela igreja, a dizer, a refutar tudo que ele dizia, mais sobre o pensamento dele, que ele não consegue acreditar, não consigo acreditar que o mesmo Deus que nos deu inteligência, razão e bom senso nos priva de usá-los. É fantástico, né, Galilei? Tivemos também Shakespeare no século XVI, né, com a sua obra teatral maravilhosa, Michelangelo no século XVI. Já no século XVII tivemos Descartes com pensamento positivista, e Newton no século XVII também, trazendo uma teoria sobre, né, sobre a física. E Montesquieu, já no século XVIII, começa uma outra onda mais forte, que é o iluminismo, né, com Montesquieu, Adam Smith, Rousseau, Volta, Edward Jenner, que criou aí a primeira vacina, Mozart com o esplendor da sua música. Então, assim, uma onda de quê? Uma onda de pensamento, de reforma do pensamento. Uma onda de revelações estruturadas. Você não consegue compreender, então? Será que não existe uma terceira onda de uma revelação estruturada do pensamento humano? Será que foi por acaso que apareceram tantas mentes brilhantes? E aí, sobretudo, a gente vê assim, que elas são gradativas e de repente, né? De repente, entre aspas, no século XVIII, ocorre uma avalanche de conhecimento. E aí, já no século XIX, então, já começam aquelas revoluções para sair do pensamento da igreja, tá certo? E se dá aí, onde aparece o quê? O Espiritismo no século XIX. E aí tem já estudos assim, já extremamente aperfeiçoados sobre as leis humanas. Mas é no mesmo período que aparece o quê? A teoria das espécies de Darwin. Nikola Tesla estuda, né, as energias, como capturar as energias da Terra, né, capturar a energia da gravidade. São mentes assim, brilhantes. Né? Marie Curie, que estuda a radioatividade, estuda a radioatividade. Faraday, que é sua pesquisa eletromagnética. Então, assim, olha só o ambiente de revelações científicas que nasce o Espiritismo. E aí eu pergunto para você, será que o Espiritismo, nascendo de um ambiente de efervescência de revelações científicas, não é fruto desse mesmo ambiente? Ora, Kardec falou lá atrás que ele é fruto o quê? De um amadurecimento da inteligência, né? A característica. Mas será que então que o Espiritismo nasceu, por acaso, nesse momento de efervescência das revelações científicas? E será ele, então, por isso, se ele nasceu nesse período, será ele também uma revelação científica? Em sendo uma revelação científica, qual é a sua revelação científica? A gente precisa ver aqui a importância e a progressividade, como a gente viu ali, o caráter característico da revelação espírita. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, em 1939, ele traz exatamente, né, a confirmação de que esse período foi a terceira onda de revelação estruturada. Ele diz, olha como ele diz, a ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Então, confirmando que nós tivemos, né, primeira onda de revelações com diversos missionários, e tivemos em Jesus, ele só sendo a segunda onda de revelação, e tivemos uma terceira onda de revelações estruturadas. Então, a ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários, diz Emmanuel. Todos eles foram inspirados a seu tempo, refletindo a claridade das alturas, que as experiências do infinito lhes imprimiram na memória espiritual, e exteriorizando os defeitos e concepções da época em que viveram na feição humana de sua personalidade.
na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade. Então, para mim, está bem claro aqui que Emmanuel, assim, ele ratifica a nossa pequena visão de que foram 3 ondas de revelações, e o Espiritismo, então, pertence à terceira onda de revelação estruturada, que é a onda da revelação científica. Estudem bem isso, irmãos, estudem bem isso. É lindo e maravilhoso isso, né? Então, como já nós dissemos, que o Espiritismo é fruto da terceira revelação, porque ele traz também um método que de observação, é uma ciência de observação, como a gente já viu, dedução, estruturação do pensamento, com base no método científico das leis materiais. Ou seja, ele utilizou o mesmo método propositivo das leis materiais para organizar o seu pensamento. Ele é fruto do que? De um ensino, né, ditado, espiritual, mas foi organizado, observado e deduzido, ou seja, a partir da compreensão da generalidade das perguntas, da generalidade dos espíritos, da multidão dos espíritos e da convergência das respostas, então permitindo que um método experimental dedutivo. Então, o Espiritismo é fruto de uma terceira onda estruturada do pensamento ou da história da ciência humana. E se o Espiritismo, então, ele é fruto dessa terceira onda da revelação humana, ou seja, ele é fruto da revelação científica, por que Kardec estabelece que o Espiritismo é a terceira revelação numa acepção religiosa ou cronológica, fazendo uma ligação entre Moisés e Jesus? Por quê? Porque Kardec, ele tinha a exata compreensão, é só vocês lerem lá o caráter da revelação espírita. Kardec é um homem da ciência, ele tinha a exata compreensão do porquê ele estabeleceu o Espiritismo como marco da terceira revelação. Por quê? Ele estabeleceu o Espiritismo como um marco cristão. Era preciso dar um novo marco de transição. Olha a experiência gradativa, gente. As mentes presas ao movimento teológico da época. Cabe a nós, pelo amparo divino, descortinar novos horizontes que a sabedoria dos tempos nos convoca, revelando à luz da razão o que a poeira dos preconceitos negava aos olhos e corações humanos. Isso aqui foi escrito meu, mas assim, eu confesso que não tenho capacidade nenhuma de escrever. Não sei em que momento, não sei se foi inspirado, né? Mas assim, eu digo para vocês que se, irmão, aí entender que existe aqui nessa frase qualquer tipo, né, de contestação ou de questão que fuja ao bom senso e à razão, então apresente a fundamentação, porque eu acho que ela é assim, muito sintética e muito clara e muito bonita. E já de cara aqui, evidentemente, eu não patenteio ela como minha, mas apenas com um instrumento da sua transcrição, digamos assim, desse pensamento. Então, vejam bem que Kardec estabeleceu um marco cristão. Por quê? Porque as mentes da época eram presas ao que? Ao movimento teológico. Então, ou seja, o Espiritismo ele veio desenvolver. Então, precisava dar um marco de entendimento gradativo. E é o pensamento teológico da época, tá certo? Agora, cabe a nós o quê? Descortinar novos horizontes através do quê? Da nossa ciência. Revelar outras questões à luz de uma razão. Mas que existia na época o quê? Grande preconceito. Então, vocês acham que Kardec
não conhecia isso, gente. Vocês acham que Kardec estabeleceu o Espiritismo como uma terceira revelação ao acaso? Né? Então, foi pensado como o quê? Como um marco de transição do pensamento cristão. Mas o Espiritismo, ele é sim fruto que de uma terceira onda de revelações, que são as revelações científicas. Ele tem o mesmo conteúdo, ele nasce sob os mesmos métodos científicos. Ele é fruto de uma onda científica da história humana. Isso é muito importante, irmão espírita, você estabelecer, falar isso para os nossos irmãos, qualquer irmão, e você ter muito bem esse fundamento do que é o Espiritismo, como nasce o Espiritismo, e por que ele é uma ciência. Como que ele está incrustado numa onda de revelação científica. Então, a gente pode dizer aqui que com o Livro dos Espíritos, o Espiritismo ele nasce, né, nessa terceira onda de revelação, mas ele descortina aí já uma quarta onda de revelações sistematizadas, morais e científicas. Essas quarta onda se vem através de quê? De novos estudos, não é isso? De quê? Da formação dos centros espíritas, da organização do movimento espírita. Essa é a quarta onda da revelação, que é o estudo que aplicado e sistematizado, gente. E agora, o que a gente vive? A gente vive a chamada abordagem científico-espírita. Finalmente, chegou a quinta onda de revelação conciliada, espírito e matéria. Já não é mais barreira na nossa ciência, e o Brasil, ele é grande, né? É o grande precursor. Devemos aí a doutora Marlene Nobre, que é médica, né? Doutora porque é médica, que fundou, né, a Associação Médica Espírita do Brasil, a AME Brasil, e tem fundado, aí congregação aí diversos médicos, né, estudos, né, incentivando. E já se encontra aí estudos, né, científicos em diversas universidades no Brasil. Né? A gente vai ver um pouco mais à frente sobre isso, né? Estudando neurologia, né? O fenômeno biopsicossocial-espiritualidade do ser. Né? Temos aí pessoas aí estudando, né, aprofundando o conhecimento espírita, como trouxe o próprio Leon Denis, né, Arthur Conan Doyle. Hoje a gente tem grandes palestrantes estudando, né, trazendo esclarecimento, como a Nete Guimarães, né, o Haroldo Dutra. E, sobretudo, né, nas grandes séries, né, que são a série de Emmanuel, a série de André Luiz e a série Psicológica de Joana de Ângeles. Olha o complemento, olha o caráter progressivo da doutrina espírita, né? Então a gente encontra a partir dessas séries o que? Já a quinta onda de revelação conciliada. O início dela, porque é a preparação para que a nossa ciência, ou seja, pudesse estudar. Então o que? Eles não estabelecem, esgotam, não dão trabalho ponto da ciência pronta. São as academias que hoje começam a estudar por afinco. E o Brasil, graças a Deus, ele tem se colocado na vanguarda de estudos sérios sobre isso. Muitos nossos cientistas, muitos nossos médicos, psicólogos, neurologistas, espíritas, né, trazendo aí, além de um conforto, mas uma base espírita, científica, para entendimento dos problemas materiais. Sem descortinar com isso o que? O ensino espírita e o ensino material, mas já fazendo o que nós chamamos de uma conciliação. Portanto, é a quinta onda de revelação conciliada que passamos a vivenciar. E aí, no nosso quadro, qual seria então a real revelação do Espiritismo? Lembrando que esse quadro mostrou para a gente o quê? Que o Espiritismo ele trouxe um norte para um campo de fenômenos existenciais que
a ciência humana, tá certo? Tá aqui, ela não tinha condições de entender. Então foi, portanto, necessário o que, gente? Que houvesse um conjunto de observações, né, fenômenos espíritos, para despertar a mente e com isso o que? Trouxesse um conjunto de novos ensinos, de revelações com base no processo o que? De um método científico. E aí a ciência espírita, ela traz o que? Um novo campo, né, de estudos, tanto de confirmação e desenvolvimento das palavras de Jesus, como de amplitude dos conhecimentos científicos e materiais do homem. E aí a pergunta que fica, então, qual a real revelação do Espiritismo na acepção científica? Nós podemos concluir, meus irmãos, meus caros irmãos, que o Espiritismo, ele trouxe uma nova concepção de um mundo natural. Então, o Espiritismo, ele já trouxe o que? Qual é a revelação espírita? Ele trouxe a existência do Espírito, ele trouxe a existência das provas, ele trouxe a existência de vida após a morte, ele trouxe a existência do princípio espiritual, ele trouxe a existência do princípio espiritual agindo sobre a matéria, ou seja, ele trouxe uma nova concepção de mundo natural. Ou seja, com o Espiritismo, o mundo natural passa a ser outro. O mundo natural passa a ser um mundo espiritual. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque o Espiritismo, ele trouxe lá com Kardec, e a gente passou a estudar isso, olha o pensamento gradativo. Ele rompeu o quê? Com a visão de que a vida se encerra com a morte. Então, ele trouxe a existência de uma vida espiritual. Só que, com o nosso pensamento, o nosso gradativo conhecimento, a gente está maduro para compreender e falar que a Terra é um processo de quê? Existencial do mundo espiritual. Ou seja, podemos preparar as pessoas, não simplesmente dizer para elas que, olha, existe continuidade após a morte, né? Isso é muito consolador e é importante. Mas precisamos preparar elas para a existência no campo material, dizendo para elas o quê? Que aqui é apenas um complemento da vida espiritual, em que precisamos organizar nossa vida, precisamos, né, nos ligar às coisas que não estão sujeitas a mudanças, que são coisas materiais, precisamos reconhecer os nossos elos familiares como compromissos do trabalho, né? E tem uma ordem de coisas, precisamos entender mais, né, dos problemas psicoexistenciais que são trazidos pelas nossas existências. Ou seja, o Espiritismo, ele trouxe uma revelação, uma compreensão de um mundo espiritual, em que nós aqui apenas estagiamos numa etapa desse mundo natural. Então, gente, a gente precisa mudar um pouco a concepção de ensino do Espiritismo. Não é preparar a pessoa para a vida após a morte. É saber, é preparar a pessoa para uma existência nessa vida, para que ela entenda que essa vida é um compromisso, é um estágio dela no mundo principal, que é o mundo espiritual. E que ela vai levar para o mundo espiritual as consequências que ela não conseguiu exercer aqui.
mas que a vida, nós estamos aqui vivendo como espíritos, mas num processo encarnatório. Uma positividade que vem de lá para cá agora, que a gente precisa estabelecer isso. Ou seja, o Espiritismo, ele trouxe a relação do espírito e matéria como uma lei geral e universal de todos os fenômenos psicofísicos existenciais humanos e da natureza. Ou seja, ele estabeleceu aí uma nova relação de mundo. Pensa bem, é uma relação do espírito e matéria como causa e lei geral e universal de todos os fenômenos físicos, psicoexistenciais humanos e da natureza. Meus irmãos, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez no nosso canal ABC da Ciência Espírita. Esperamos ter possibilidade de ter concretizado o nosso intuito nesse capítulo 2, mas estamos aí de frente a novos conhecimentos e esperamos aí que tenhamos possibilidade de alcançar êxito na compreensão mútua, nessa troca coletiva que sempre deve existir. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus por essa grande oportunidade de vida, de dividir conhecimento e aprendizado, e estabelecer aqui o nosso ponto, o nosso cadinho nessa grande missão educativa planetária. Que assim seja.